Pessoal, então boa noite. Sejam bem-vindos, né, a mais uma aula de metrologia. Essa é a aula 4 e o assunto de hoje, processos e sistemas de medição. Veja bem, nós estamos aí no dia 12/8, né, às 20 horas e 7 minutos. Previsão nossa aqui é em torno de 50 minutos. Qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, vocês podem perguntar, de preferência no microfone, né, para que todos os colegas possam ouvir. A gente vai tentar conversar aí e trabalhar esse assunto aí que é muito importante. Eu vou dizer para vocês o seguinte: o assunto da aula de hoje, praticamente, ele determina, assim, né, à medida que a gente vai trabalhando esses conceitos aí, ele determina praticamente os outros conceitos que nós vamos aprender durante o curso todo. Essa aula de hoje é muito importante e eu queria que vocês prestassem bem atenção mesmo nos conceitos que a gente vai abordar aqui hoje, tá bom? Então, veja bem, processos e sistema de medição. Vamos avançar aqui para a gente começar então. Objetivos nossos: entender sobre sistemas de medição, estabelecer o conceito de processos de medição, e conhecer sobre normas e os métodos de medição. Veja bem, sistema de medição e processo de medição. São conceitos diferentes, porém, eles são assim, bastante associados um ao outro. Então, por isso que é importante você ficar bem atento para você não confundir, né, esses conceitos. Então, nós vamos trabalhar isso dentro de uma certa lógica, né, tentando apresentar aí, né, os fundamentos básicos para você fixar, né, e ter aí o total entendimento desse assunto, tá bom? Vamos lá então. Eu vou aproveitar aqui, vou fazer uma pergunta para algum aluno aí da turma. Alguém poderia responder essa pergunta para mim? Quem se habilita, por favor? Lê a pergunta e tenta responder. Não tem ninguém não, gente? E se essa pergunta fosse lá na empresa, né, numa entrevista para estágio? Como é que vocês iam responder isso aí para mim? Como a metrologia garante controle de qualidade na indústria? Adilson, Oi. de certa forma aí, né, a metrologia vai garantir um controle de qualidade. Posso dar um exemplo aí lá no linguatamento contínuo, né? Você vai É, linguatar lá, a peça tem que estar tanto por tanto. Aí vamos supor que você faz lá a peça que deu 5 milímetros a mais para comprimento e para largura. Aí você manda ela para a próxima etapa. Aí chega lá, certo. né, na próxima etapa, eles percebem que essa medição aí extrapolou, né? Passou um pouco. Aí Isso, então que entra a metrologia no controle de qualidade, né? Ela tá vai, certo. vai ser aí de intermediário. O que você está dizendo aí, Roberto, é a respeito do controle dimensional, né? Quer dizer, você está falando aí a respeito da fabricação de uma peça, não é isso? E que precisa estabelecer os níveis de tolerância de fabricação, não é isso mesmo? E que você vai ter um Isso. ajuste, vai ter limite máximo, limite mínimo, não é isso? Vai ter lá uma dimensão nominal e que o operador da máquina ele vai ter que trabalhar ali em cima do desenho técnico, com a medida ali definida, para ele poder produzir a peça dentro de um padrão dimensional. Não é isso mesmo que você quis dizer para nós? É isso aí. Bacana, parabéns então. Esse exemplo seu, ele tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui hoje. Apesar de que, né, a gente vai falar de uma forma mais geral, né? Porque quando eu falo indústria aí, não é só indústria mecânica, não. Porque esse exemplo seu aí, ele está vinculado à indústria mecânica, manufatura, né? Fabricação de peças, etc. Mas a qualidade para nós aí, gente, quando eu falo qualidade, é qualquer tipo de indústria.
Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, que a metrologia, ela abrange qualquer tipo de processo produtivo, seja qual tipo de indústria for. No caso de vocês, né, que vocês estão aí mais vinculados à área de metal mecânica, então também, né, esse conceito de controle de qualidade também atinge aí a área de vocês, né? Então nós vamos falar de uma forma geral primeiro, mas depois a gente vai aprofundar, né, em outras aulas, inclusive, para a gente poder especificar mais essa questão do controle de qualidade. Então, o que acontece na realidade? Nós já estamos começando a perceber dentro do curso que se a gente não fizer um controle rigoroso, né, em qualquer situação de produção, para qualquer tipo de produto ou material que estiver trabalhando, né, em cima dele, você não consegue atingir a qualidade que você deseja. E nós sabemos hoje em dia que a indústria, ela vive muito em função daquilo que ela produz. Então, material, por exemplo, de não conformidade, peças defeituosas, problema de medida de peça, vai gerar uma série de problemas de qualidade, né? Não sei se vocês já tiveram a experiência de comprar um produto e esse produto, ele, na hora que você vai usar esse produto, né, ele tem um defeito, que pode ser um defeito de fabricação. Isso acontece demais. Inclusive, existem, né, os órgãos de proteção do consumidor para poder ajudar a gente nessa parte. Mas, na realidade, o que acontece é que a indústria ela busca melhorias de processo o tempo todo. Porque é uma questão até mesmo de competitividade, né? Porque a gente sabe que se você começar a produzir um produto de não conformidade, daí a pouco a sua empresa não vai conseguir se manter, né? Então é um problema sério e cada vez mais que a gente busca qualidade, né? Porque o consumidor é muito exigente, então a gente está buscando aí sempre adquirir o melhor. Então a indústria também, para ela atender as necessidades do cliente, ela vai ter também que melhorar os processos dela, tá certo? Para que ela consiga atender de acordo com a necessidade do cliente. Né? Ninguém quer comprar nada com defeito e que vai gerar problema futuro. Então, o controle de qualidade para nós aí é fundamental. Como eu disse, nem qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de processo. Essa frase aí, Roberto, olha só, pessoal, todo mundo aí, ó, Alexandre, Ana Júlia, Beatriz, do professor Pedro Paulo, ele é lá da Universidade Federal de Itajubá. Olha o que ele diz a respeito do controle de qualidade relacionado ao processo metrológico. A medição é o primeiro passo. Olha que interessante, ó. A medição é o primeiro passo que leva ao controle e ao melhoramento de produtos e processos. Não saber ou não poder medir algo é não poder entender algo. Ou seja, se você não mede, você não entende o que está acontecendo. Se não se pode entender, não se pode controlar. E também não se pode melhorar. Então, daí a gente vai entender o seguinte, que a metrologia ela é fundamental e ela é a primeira condição que nós temos que garantir para que o controle seja efetivo e que ele aconteça de fato. Então, essa é a primeira questão. Você não fabrica nada, você não produz nada, se você não tiver o domínio metrológico do processo. Em todo sentido, tá, gente? A nível de instrumento, a nível de operação, a nível de atividade, né? Qualquer tipo de ação que tenha a ver com a fabricação, sem a metrologia, sem você não, aí você não tem domínio. E se você não tem domínio, você não consegue fabricar nada. E isso é no dia a dia da nossa vida também, é assim. Imagina você vai para a cozinha fazer um bolo, se você coloca açúcar demais, né? O que vai acontecer com o bolo? Se você coloca água de menos, o que acontece com o bolo? Da mesma coisa, esse exemplo eu levo para qualquer contexto, né, industrial. Então, a metrologia é fundamental aí. Eu espero que vocês estejam entendendo, né, do jeito que eu estou falando, dando um exemplo bem simples,
O exemplo do Roberto foi bacana, porque tem a ver lá dentro da empresa, mas vale para qualquer situação. E aí, para você fabricar, né, Roberto? Olha só, você tem a máquina, você tem a mão de obra, né, do operador, você tem o material, você precisa do método que você vai utilizar para poder produzir, e o meio ambiente, né? Não é só o meio ambiente comum, não, mas é o meio ambiente de fábrica mesmo, tudo que envolve ali o ambiente de trabalho, né? As variáveis que você tem ali, que são diversas, e tudo isso, né, que a gente está chamando aí de elementos do processo de produção, precisa funcionar de forma harmônica para que você tenha um produto de qualidade. Então, é aquilo que eu falei, né? A satisfação do cliente é fundamental aí para a gente poder lá na frente, na ponta do processo produtivo, né, na medida que o processo acontece, você vai ter aí um produto de qualidade. Então, a metrologia ela entra como fator decisivo para ajudar a controlar tudo isso. Máquina, mão de obra, material, né, tem a ver também com o método, porque aí entra as normas, os procedimentos, e o meio ambiente ali, como eu disse, né, que envolve todo o processo ali da fábrica, de um modo geral, né? Bom, então se você está entendendo que a qualidade da produção depende da metrologia, então a gente vai precisar começar a entender como que funciona o sistema de medição. Já que a metrologia é muito importante, nós já definimos aqui, e que sem ela você não consegue produzir. Então, o sistema de medição, né, está aí o conceito dele. Olha o que está escrito aí, olha. Sistema de medição, como que ele funciona? É o conjunto de elementos físicos que tem a ver com instrumentos de medir e acessórios. É a parte física do processo. Sistema de medição tem a ver com a parte física do processo de medição. Esses instrumentos físicos são os necessários para atingir os objetivos de uma medição, por meio da aplicação de processo de medição em dadas condições. Veja bem, existe uma coisa chamada processo de medição, está mais voltada à questão da atividade, da ação, de medir, de obter grandezas, e tem, né, o sistema, que está relacionado à instrumentalização do processo. Então, você já começa a entender que nós temos que dominar, né? Para a gente ter o domínio do processo, a gente precisa também conseguir dominar, né, ou entender como que funciona o sistema, porque uma coisa leva a outra. E para essas duas questões, né, tanto do sistema quanto do processo, é que vai gerar para nós aquela qualidade produtiva que a gente deseja, né? Então, a produção, ela depende do nosso conhecimento e do nosso domínio, tanto da parte física, que tem a ver com o sistema, como também com o processo em si, né? Da utilização desses instrumentos, desses materiais e desses acessórios. Então, o que acontece? No que diz respeito ao processo de medição, de forma simplificada, o processo de medição é definido como um conjunto de operações para determinar o valor da grandeza. Então, se você, né, Roberto deu um exemplo aí da peça, quando você vai medir a peça, você executa uma operação, né, você está lançando mão ali de um instrumento, ou talvez você vai ter que fazer o controle ali da medida da peça. Essa medida da peça, na realidade, ela é uma grandeza que vai ser obtida ali. Então, está dizendo aí o seguinte, que o processo de medição é o conjunto de métodos e meios utilizados para realizar a medição. No momento que você pega o instrumento em mãos, né, e começa a realizar a medição, essa realização da medição é um processo que está sendo executado ali para você chegar no resultado, né, que a gente chama de resultado de medição. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele. Então, gente, o que acontece? Para resumir a história, né, para você entender melhor, observe esse esquema aí, olha. Sistema de medição, conjunto de elementos físicos, tá certo? Que vai ser utilizado para alcançar os objetivos de medição. E para isso acontecer, eu preciso ter o domínio do processo.
Domínio do processo de medição. Se eu não tiver domínio do processo de medição, eu não consigo alcançar qualidade. Então, o processo de medição ele é a parte de atitude, de ação, está dentro do sistema, né? Então, processo de medição é um conjunto de operações, todas as atividades, né, tudo que eu tenho que fazer ali, né, utilizando os métodos e os meios que eu preciso dominar. Imagina lá um técnico, você vai pegar um instrumento na mão para você efetuar uma medida. Se você não tiver o domínio do instrumento, se você não conhecer das escalas do instrumento, se você não conhecer como que faz a medição, então você não consegue obter a grandeza desejada. A grandeza para nós aí é o resultado que eu quero. Se eu estou medindo uma peça, ela tem uma certa dimensão, né? Então eu vou trabalhar ali, por exemplo, com a grandeza linear, né? Digamos que, exemplo, né? A peça tem ali um diâmetro ali de, exemplo, 30 milímetros de diâmetro. Então essa unidade milímetros, ela tem a ver com a grandeza, né? Que eu estou buscando, tá certo? Então para mim obter essa grandeza, eu preciso de trabalhar isso dentro de um certo controle, eu preciso obedecer um certo método e uma forma de fazer isso. Então, essas operações todas de medição que eu faço têm a ver com o processo de medição. Então, não confundam sistema de medição com processo de medição. Sistema de medição tem a ver com os elementos físicos, né? Instrumentalização, acessórios, equipamento, material. E processo de manutenção tem a ver com a execução de métodos e meios para obtenção da grandeza. Pessoal, entenderam aí essa primeira parte? Podemos avançar? Dá um ok para mim aí. No microfone, por favor, alguém Beleza, aí. podemos. Então vamos lá. Vamos lá. A qualidade, agora vamos lá. A qualidade do processo de medição é fundamental. Veja bem, nós estamos falando lá na frente da qualidade do produto. Por exemplo, você pega uma peça, você olha para ela, você tem que ter a certeza que essa peça ela está dentro da conformidade. Se ela está em conformidade, significa que ela foi fabricada dentro de um padrão. Então, o que acontece? Antes dessa peça ficar pronta, o processo de medição que foi utilizado para fabricar essa peça também tem que ser um processo que está dentro de um certo controle de precisão. Se o processo meu não for organizado, se o meu processo não tiver devidamente definido, seguindo, né, os critérios, seguindo os métodos, seguindo os meios próprios, conforme manda, né, a norma, por exemplo, porque tudo isso, gente, tem uma normalização. Eu não faço nada de forma aleatória. Eu vou medir um eixo, por exemplo, estou fabricando um eixo. Isso eu não faço isso de qualquer maneira. Existe um critério, uma forma de fazer. Então, isso tem a ver com o processo de medição. Conferir as medidas ali, verificar. Eu preciso cortar material no tarugo lá, né, na pecinha, para mim fazer a peça. Então, isso tem a ver com uma série de fatores, por isso que existem os métodos e os meios de fabricação. E a parte de metrologia, ela permeia tudo isso aí. E lá na frente, para que o meu produto, né, saia com qualidade, eu preciso garantir esse controle. Então, existe um conceito dentro do campo da metrologia que nós tratamos de, nós temos ele como pelo nome de confiabilidade. O produto que você compra, tá certo? Tudo que você recebe enquanto produto, seja na forma física ou seja na forma de serviço, ele tem que ser confiável. E aí você trabalha com informações, né, às vezes com números, com medidas, você trabalha com valores de grandeza. Isso tudo tem que ser expresso em forma de grandeza. Então, quando eu disse para vocês lá atrás que eu tenho que medir um eixo de 30 milímetros, essa dimensão 30 milímetros, ela tem que estar dentro de um padrão, tá certo? Porque senão a minha peça não vai me atender naquilo que eu necessito. Quer dizer, isso aí já vai influenciar
na qualidade dela. E isso vale para qualquer tipo de situação, tá? Não é só o eixo, não, mas qualquer, como eu disse, né, qualquer situação que envolve produção de alguma coisa. Então, a confiabilidade metrológica está intimamente relacionada ao controle da qualidade. Na realidade, é o seguinte: você não tem como obter qualidade se você não confia naquilo que está sendo fabricado, e vice-versa, né? Então, quando você compra um produto, por exemplo, pode ser qualquer produto, a confiabilidade ela tem que vir junto. Se a confiabilidade existe, significa que passa a existir qualidade também. Então, está intimamente relacionado com o controle de qualidade, ou seja, a conformidade de um produto com os requisitos pré-estabelecidos pela empresa. Imagina os Oh, Minas fabricar. Oi, Edilson, pode falar. é só algo interessante. Você tá falando isso, eu tô lembrando muito do trabalho que eu faço no estágio. Eu trabalho com a especificação do aço elétrico. Aí a gente tem que seguir os padrões APERAM. Se tem o cliente quer algum padrão que a gente especial que a gente possa atender, a gente tem que medir, colocar as informações nos dados. E sempre, tipo assim, tem uma pessoa que ela manda para a gente os dados, a gente verifica e vê se pode ser atendida, e sempre tem as medições, né? As tolerâncias, as espessuras, os valores que pode ser ou não. E se não está, a gente tem que modificar e colocar como a Peram possa atender. Tá, Aí eu tô tudo olhando isso que aqui. você. Pode terminar, pode falar. Não, é só isso mesmo, por causa que você tá falando, eu lembrei muito do estágio. Não, bacana, gostei da sua intervenção, Rayane, porque é o seguinte, tudo que você está falando aí, olha, tem a ver com isso aí, olha, procedimento, rotina, instrução, métodos de inspeção específico. Então, gente, imagina, né, só complementando o que a Rayane falou, imagina a Peram fabricar uma chapa, por exemplo, uma bobina lá com espessura fora do padrão, e essa bobina chegar no cliente, tá certo? Com um certo grau de não conformidade. Você vai ter rejeição do produto, você vai ter problema de qualidade, o cliente vai reclamar, né? Aí vai mexer com a questão da empresa, né? Quer dizer, você vai perder qualidade, de repente você pode perder o pedido, perder o cliente. Então, existe uma série de questões que estão dentro disso aí. E as empresas hoje, elas, como eu disse, né, as empresas estão buscando cada vez mais a qualidade, porque é necessário fazer isso, né? É uma questão até de sobrevivência mesmo, do ponto de vista da produção, né? Então, confiabilidade metrológica está diretamente relacionada à qualidade do produto. Não esqueçam isso, tá? Tá bom? E aí, quando a gente fala em confiabilidade metrológica, não é tão simples você alcançá-la. Então, olha só, uma série de situações que tem que ser observadas para que você consiga fazer, de fato, com que o seu produto, né, o produto final aí, atinja o nível de satisfação do cliente. Então, nós temos que ter questões relacionadas a materiais, a certificação desses materiais. Lá na questão de repetições, né? Você vai fazer análise de amostra, a empresa trabalha muito com isso. Retira, por exemplo, a amostra para fazer vários testes, né? Antes de liberar o produto. Você não fabrica de uma vez e entrega. Não, existe teste, existe verificação. Isso é feito muito em laboratório, né? Isso é em qualquer parte do processo. Para você verificar a conformidade ali, você tem que fazer análise. Existem programas interlaboratoriais, análise estatística, mecanismo de controle, gente, estatístico é muito importante. Você trabalha com variáveis aí, uma série de variáveis, então você precisa trabalhar com modelamento matemático, entendeu? Com cálculos, com valores estatísticos, para você chegar em resultados que você vai atestar, né, assim, com aquele resultado você tem como provar, né, para o seu cliente, por exemplo, que aquele produto está dentro da conformidade. Não é aquela coisa de boca, eu falar assim, olha, pode confiar no meu produto que ele tem uma boa qualidade. Não, não existe, você tem que mostrar. E você mostra com números, com resultado, com relatórios,
com resultado de teste, de análise. Isso tudo é feito dentro do contexto da metrologia, né? Então, existem aspectos técnicos e também aspectos administrativos e humanos que estão envolvidos aí, né? Então, todo esse processo que eu estou falando para vocês, ele está dentro de uma lógica de validação, né? Então, você vai ter que para você falar assim, olha, existe confiabilidade naquilo que eu estou fabricando. Então, a minha empresa, o meu produto, ele tem qualidade. Mas para isso você tem que mostrar, né? Então, existe uma série de situações que estão aí nesse fluxograma aí, né? Que dá para a gente entender como que a confiabilidade, muitas vezes, ela é difícil de ser obtida, mas ao mesmo tempo ela tem que ser perseguida o tempo todo, porque sem ela você não pode falar que o seu produto tem qualidade. O que faz uma empresa se destacar no mercado? Nós temos aí na região, né, duas grandes siderúrgicas aí, que elas têm nome no mercado, elas conseguem colocar o produto ali, tem um know-how elevado, né? E ela tem o quê? Ela tem uma confiabilidade, quer dizer, quem compra dessas empresas está comprando e está sabendo o que está comprando, porque existe, né, todo esse processo aí e segue, né, como foi falado lá atrás, os meios e os métodos padronizados, né, as normas são seguidas também para que você consiga realmente atingir esse nível de confiança aí. E aí a gente chega nessa questão, para concluir, né, essa primeira parte aqui da explicação, né, desse assunto, que tanto na questão da indústria, como também, né, aqui fora, né, no nosso cotidiano, a metrologia ela é importante. Então, a confiabilidade ela não é só um aspecto que está relacionado com a indústria, né? Igual, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês muito simples. Todo mundo aí está tomando vacina para combater lá, né, para se proteger do coronavírus. Sim ou não? Todo mundo está sendo vacinado. Que garantia que você tem que essa vacina que você está tomando está dentro do padrão de qualidade? Eu estou saindo um pouco agora do meio industrial, né, do meio metal mecânico, e indo para a área da indústria farmacêutica. Você recebe lá, né, uma dose da vacina no seu braço, e ali você tem um produto que foi fabricado, tá certo? Dentro de um padrão, né? Eu não sei qual laboratório que fabricou, né? Pode ser que veio até de fora do país, né? E você confia nesse produto. Você dá seu braço lá, deixa a agulha entrar e você confia. Qual é o nível de confiabilidade que você tem? Então, por trás disso aí, gente, existe uma série de situações que são observadas. Olha bem, a confiabilidade metrológica, ela tem tudo a ver com isso que eu estou falando para vocês em relação a essa vacina, né? Então, para isso, você vai perceber que o processo metrológico ele não está simplesmente no processo produtivo, né, Roberto? Não é só na hora de fazer a peça, mas também está na pesquisa, que está um pouco antes de tudo. Então, a garantia ela começa muito lá atrás. A confiabilidade não é algo que está presente só na parte final do processo produtivo, mas, como eu disse para você, permeia todo o processo, desde a pesquisa, do início de tudo, até no controle final. Você pode ver que uma indústria siderúrgica, por exemplo, né, uma empresa aí que fabrica aço, ela começa o controle metrológico dela lá no minério, tá? Lá na lavra, no momento de você, né, ali extrair o minério ali da rocha, e você vai fazer o controle até na fase final da bobina, na hora que você faz a inspeção final e entrega para o cliente. Até mesmo na parte do transporte da bobina, você tem que fazer o controle metrológico até o cliente dar o recebido e emitir o relatório final de recebimento do produto. E ainda assim você consegue continuar controlando essa bobina depois, porque elas são numeradas, elas têm os códigos de fabricação ali do processo, e você precisa continuar controlando ela, mesmo com o cliente trabalhando essa bobina, fazendo a manufatura dela, fabricando a peça. Então, se por acaso der um defeito lá na frente, na peça pronta,
Você vai saber exatamente em qual lote que essa bobina pertence, para você saber o que aconteceu, que tipo de defeito que deu. E, no caso, a empresa tem responsabilidade sobre isso. Então, a confiabilidade, ela não acaba. Né? Ela não acaba. Imagina você comprar um automóvel e você tem um defeito de uma peça que está dentro do motor. Você tem como rastrear, fazer o rastreamento desse problema que deu na peça do motor e descobrir em qual lote que essa peça foi produzida, tá certo? Para chegar lá na origem do problema. Então, gente, isso só é possível dentro de um controle muito organizado, dentro de uma lógica muito assim definida de métodos e processos, para que realmente você consiga que isso aconteça. Porque senão você perde o controle. Lembra da definição que eu falei no início da aula com vocês? Se você não tem o controle, você não garante confiabilidade, portanto, você não garante qualidade no produto. Então, veja bem, quais são os elementos básicos, então, do processo de medição? Agora sim, né, você vai prestar atenção a isso, você vai começar a entender como que esse negócio todo funciona. Veja bem, processo de medição, você vai gravar aí, olha, são praticamente 8 elementos básicos. São 8 itens, melhor dizendo. Então, você tem o primeiro, que é a grandeza. O segundo, o sistema de medição. Nós estamos falando dele aqui. Grandeza nós já abordamos lá na outra aula, na aula passada, quando a gente estava falando de sistema, de unidade, né? De conversão. Então, eu passei para vocês o conceito de grandeza. Então, olha, grandeza, propriedade de um fenômeno que pode ser de um corpo ou de uma substância, que pode ser expressa quantitativamente, sob a forma de um número ou de uma referência. Tudo que é passível de ser medido gera uma grandeza. Tá certo? Esse é o conceito que foi trabalhado com vocês na aula anterior. E esse conceito de grandeza, ele aparece aqui de novo, e ele continua conosco, porque ele está dentro do processo de medição. Então, esse é o primeiro conceito fundamental. Né? E outra coisa que vai aparecer aí, que é o sistema de medição, que eu comecei a falar dele para vocês hoje, que é o número 2, que está aí. Logo em seguida vai aparecer para nós o mensurando, depois o instrumento de medição, depois o item 5, método de medição, logo após o 6, o procedimento de medição, o 7, o resultado de medição, e o 8, o valor medido. Esse exemplo da Rayane, a Rayane está por aí ainda, tá, né? Rayane, só para ilustrar, está ouvindo? Tá. Tudo que eu acabei de falar aqui, olha, esses 8 itens que estão aí, está diretamente relacionado com o trabalho que você está fazendo lá na empresa. Você está falando lá de inspeção, né, de controle, etc. Então, no momento que você está executando seu trabalho lá, ao mesmo tempo, você está trabalhando todos esses conceitos aí dentro do seu processo lá, que é o processo de inspeção do material. Então, vamos lá. Grandeza, definição. Propriedade de um fenômeno, de um corpo ou de uma substância que pode ser expressa quantitativamente sob a forma de um número, é um valor numérico, tá certo? E de uma é a coleção de instrumentos ou dispositivos, padrões, operações, métodos, dispositivos de fixação, software, pessoal, ambiente e premissas utilizadas. Nós vamos, inclusive, detalhar mais para vocês daqui a pouco essa parte do sistema de medição. Dentro do sistema de medição, nós temos ainda, olha, mais abaixo, mensurando. O que é o mensurando? Desculpe, deixa eu só retornar aqui. Então, olha bem, só voltando no sistema de medição.
esse sistema de medição, ele tem uma estrutura, tá certo? Então, quando eu falo para vocês de instrumento, dispositivo de medição, padrões, operações, métodos, dispositivo de fixação, software, pessoal, ambiente e premissas utilizadas, isso está tudo organizado dentro de uma estrutura. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Sim ou não? Sim. Caiu para vocês aí ou caiu só para mim aqui, o sinal? Para a gente estava travando e caiu também. Pois é. Deixa eu retornar aqui. Eu vou tentar acelerar um pouquinho a nossa aula aqui para a gente chegar no prazo lá, né? Atrasou um pouquinho. Mas então, eu estava falando a respeito do sistema de medição. Então, o sistema de medição, ele está dentro do processo de medição, tá? Então, essa estrutura que eu vou mostrar para vocês agora vai reunir todos esses elementos que estão aí do item 3 até o item 8. Então, veja bem o que vai acontecer. Olha, vocês estão vendo aí, gente? Sim ou não? Fala aí para mim. Sim. Então, nós temos aí, olha, estrutura do sistema de medição. Nós temos o método, o mensurando, nós temos o instrumento de medição, o operador e o ambiente. Tudo isso para chegar onde? Para chegar no resultado de medição. Então, se você voltar aqui atrás, você vai ver que eles todos estão aí, olha, o mensurando, o instrumento, o método, o procedimento, o resultado, o valor medido. Está aqui, ó. O resultado de medição, ele está atrelado também ao valor medido. Então, eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa estrutura que está aí, para a gente entender como que funciona o sistema de medição, né? Então, eu vou falar para vocês separado de cada
bloquinho desse, né, de cada parte dessa, e nós vamos trabalhar o conceito de cada um, para no final a gente fechar e você entender como que se dá o sistema de medição. Ou seja, quando você for fazer uma medição, né, Rayane, você que está trabalhando aí com inspeção, por exemplo, não só na inspeção, mas qualquer outro tipo de controle metrológico que a gente vai fazer, a gente tem que ter esse conceito de medição muito bem definido. E a medição, ela passa por todos esses elementos aí. Então, veja bem, no caso do mensurando, o que é o mensurando? É a grandeza que se pretende medir. Então, naquele exemplo lá, por exemplo, do Roberto, que ele falou da peça que está sendo medida, o mensurando é a peça. No caso da Rayane, seria a chapa, né? A bobina, por exemplo, se for o caso da espessura da bobina ou comprimento, por exemplo. Na realidade, o mensurando é o elemento que você está medindo, é o objeto, né? É a parte física, né? É a peça, por exemplo, que você está medindo, é o mensurando. O instrumento de medição são os dispositivos que você vai utilizar para poder efetuar a medição. Então, instrumento de medição, dispositivo utilizado para realizar a medição individualmente ou também de forma associada. Você pode usar até mais de um instrumento, vai depender da situação. Tem instrumento, cada instrumento tem uma aplicação, né, e cada instrumento ele é para uma finalidade. Então, às vezes, você precisa de vários instrumentos para alcançar o seu objetivo, no que diz respeito ao processo de medição. Tá certo? E aí, dentro do sistema de medição, o item 4 para nós é um instrumento de medição. Depois, nós temos o método de medição. Bom, se eu tenho um instrumento, se eu tenho lá o mensurando, que é a minha peça, aí eu preciso observar o método que eu vou adotar para me realizar essa medição. Então, o método é a descrição genérica da organização lógica das operações utilizadas na realização da medição. É como se fosse a parte digamos assim, de uso do instrumento. Eu vou usar um paquímetro, vou usar um micrômetro, vou usar uma escala. Qual que é o método que eu vou usar para me chegar na medição grandeza do meu mensurando? E a gente vai perceber o seguinte, que no caso do método, existe basicamente duas maneiras de medir. Evidentemente, né, que eu tenho aí a forma direta e a forma indireta. Né? E todo o processo de medição, né, ele é por comparação. A gente faz sempre por comparação. Eu vou dar um exemplo para vocês a seguir aí, olha. Medição direta, por comparação. Se você pega, por exemplo, um instrumento, exemplo, um paquímetro, que é esse instrumento que está aí, e você mede o diâmetro da peça, esse é um processo direto. Por quê? Porque você tem uma graduação no instrumento, e essa graduação ela segue um certo padrão. O instrumento ele é calibrado, ele é aferido, e você obtém o resultado de medição, que é o valor do diâmetro, representado pela letra D. Então, essa indicação do resultado, eu vou ler direto no instrumento e vou enxergar o valor. Esse valor é o resultado. Eu fiz uma medição direta. No caso da medição indireta, muitas vezes eu vou utilizar, vou fazer um cálculo matemático para me chegar no resultado. Exemplo, eu vou medir o mesmo diâmetro dessa mesma peça, porém o meu objetivo é calcular o volume dessa peça. Então, o paquímetro, ele não mede o volume, mas ele mede o diâmetro. E de uma forma indireta, ou seja, através do resultado da medição do diâmetro, eu consigo calcular o valor do volume. E aí eu chego no resultado do volume. Então, a grandeza referente ao volume foi obtida por um processo indireto, que eu estou chamando aqui de método indireto. Vocês entenderam isso, gente? Olha que interessante. Eu não consigo medir a distância da Terra, né, até no Sol. Eu tenho que fazer isso por método indireto. Mas eu consigo medir, por exemplo, o comprimento de uma barra de aço
que tem aí aproximadamente 1 metro de comprimento. Aí eu vou lá usar uma escala, por exemplo, ou uma trena, e a indicação direta do instrumento, o valor ali, já é o meu resultado de medição, eu vou obter um valor direto. Então, existem grandezas de objetos, por exemplo, muito grandes, que eu preciso de fazer um cálculo matemático, obter um valor de referência e, através desse valor, fazer um cálculo matemático e chegar no resultado. Processo indireto. E tem momentos, por exemplo, que eu consigo já, usando o instrumento ali, dependendo do instrumento, já obter o resultado direto ali na graduação, olhando a escala do instrumento e obtendo ali o resultado na hora ali, método direto. Então, sempre é assim que funciona. Né? Quando eu falo de método de medição, todos os dois métodos são por comparação, porque eu tenho um padrão de unidade, uma referência universal, então eu utilizo, por exemplo, o sistema métrico, né, para me tomar como referência, mas aí na hora de eu medir, eu levo essa referência, tá certo? E vou utilizar o meu instrumento. Se o meu instrumento já me deu o resultado direto, medição direta. Se eu ainda necessito fazer algum cálculo para chegar no meu resultado, processo indireto. Medição indireta. Tá bom? Então, já que a gente está falando de procedimento de medição, o que é procedimento de medição? É a descrição detalhada de uma medição de acordo com um ou mais princípios de medição e com um dado método de medição. Então, na hora que eu utilizo o método para poder medir, eu estou fazendo o quê? Eu estou adotando um certo procedimento. Procedimento tem a ver com a minha atitude. Quer dizer, eu sou o operador, eu sou o técnico, né? O responsável por fazer o processo acontecer. Então, eu adoto um certo procedimento. E o procedimento só existe quando eu faço esse procedimento de acordo com o método. Então, o método ele é um processo orientativo. Qual que é o método? O método é um método direto. Então, eu vou efetuar a medição através do método direto. Então, o meu procedimento é o quê? Utilizar o método direto para obter o resultado de medição. Outro conceito que faz parte do sistema de medição é o que a gente chama de resultado da medição. Olha que interessante. O resultado é o valor final que você obtém. Então, por exemplo, se eu pegar lá, medir aquele diâmetro daquele eixo, usando um instrumento, o paquímetro, e o resultado, por exemplo, der 30 milímetros, esse resultado de medição, ele é o 30 milímetros que eu obtive ali na leitura da escala do instrumento. Agora, esse resultado de medição, ele tem associado a ele outras informações, né? Porque, na realidade, o que acontece? O resultado de medição não é só o valor que você enxerga no instrumento. É o resultado que você enxerga no instrumento, ali na escala dele, mais o que a gente chama de incerteza. Então, gente, olha o que está acontecendo aí na realidade. Eu queria que vocês entendessem isso. Normalmente, o valor obtido, ele é o valor nominal, o valor cheio, mais a incerteza. Quando eu somo a incerteza de medição mais o resultado medido, aí sim eu vou obter o que a gente chama de resultado de medição. Então, o último item aí, olha, que é o valor medido, é o valor obtido no instrumento. Então, o que está acontecendo na realidade? Você deve estar percebendo o seguinte: por que existe essa incerteza? Né? Porque a incerteza é algo que sempre vai permear o processo de medição. Na realidade, eu poderia dizer a vocês, adiantando aqui, que não existe medição exata. A exatidão é algo que a gente sempre persegue. Tá, Rayane? Então, na hora que você mede essa chapa aí, por exemplo, se for a espessura da chapa, mesmo você fazendo a medição e anotando lá no relatório o valor que você encontrou, esse valor que você mediu e encontrou é chamado de valor medido. Agora, o resultado de medição é o valor medido mais a incerteza de medição que está associada ao valor medido. Porque nós não temos medição 100% exata. Por isso que a incerteza sempre vai existir dentro do processo de medição. E aí eu faço a pergunta para vocês: existe medição exata? Né, Roberto? Roberto está por aí?
Olha a pergunta aí, ó. Existe medição exata? E já estou adiantando para vocês que não existe medição exata. O que existe é o valor medido, mais o que? A incerteza. E aí, o valor medido mais a incerteza, nós vamos alcançar o quê? O resultado de medição. Então, eu trabalho sempre com resultado de medição. E eu tenho que entender que a incerteza sempre vai estar associada ao valor medido. Então, o valor medido é o valor obtido no instrumento, pelo instrumento, que seja feito de forma direta ou indireta, mas que a incerteza sempre vai participar desse valor. Então, gente, principais problemas que interferem no processo de medição e que impacta, né, no resultado. Primeiro, se o instrumento, né, de medição estiver descalibrado, tiver com defeito de funcionamento, se ele estiver inadequado, a sua escala, por exemplo, não tiver expressa de forma conveniente, até o posicionamento errado do instrumento na peça, por exemplo, tudo isso vai provocar desvios, problemas relacionados à parte dimensional, e aí gera incerteza. Outro problema é com relação ao ambiente. Temperatura elevada, mais quente, mais frio, vibração, por exemplo. Às vezes você não consegue posicionar direito a peça ali na mesa para você efetuar a medição, ou na base, ou na garra, né, que prende a peça. Em qualquer outra situação, por exemplo, que tenha a ver com o meio ambiente físico ali, do entorno do processo, que vai impactar no processo de medição e vai promover variações no resultado, que vai gerar incerteza. Outro problema relacionado ao método. Se o método estiver inadequado, se ele for ineficaz, ou se ele for impreciso, e você está utilizando esse método, mesmo dentro dessa situação, você também vai ter incerteza no processo, e que vai gerar diferença no resultado. Então, o resultado de medição ele vai sofrer alteração. Por isso que eu disse para vocês que não existe medição perfeita, 100% exata. Isso tudo que eu estou falando para vocês agora são situações que acontecem o tempo todo no processo e que vai influenciar no resultado de medição. Você pode ver que aqui na frente, ó, nessa última setinha que está aí, olha, onde está escrito assim, olha, resultado da medição. O resultado da medição ele é sempre permeado por incerteza. Então, no caso do método, o método também influencia. O mensurando, que é a nossa peça, por exemplo, que é o objeto que eu estou medindo, também ele é passível, né, de sofrer variação, seja na geometria, ou problemas de deformação, às vezes, a parte física dele, alterações da característica durante a medição. Ele estava de um jeito, ficou de outro, né? Ou talvez algum tipo de instabilidade no material que compõe esse objeto, né, ou essa peça. Isso também gera incerteza no processo e vai afetar o resultado de medição. E nós temos também o operador. Olha que interessante. Quem é o operador? Somos nós. Aí já é o fator humano. Então, o fator humano também ele é um item importante no processo de medição, porque ele vai também influenciar no resultado final de medição. Então, se o operador não tiver capacitado, se ele não tiver domínio do instrumento, no momento de efetuar a leitura, por exemplo, ele cometeu um erro de leitura, ou então se ele fizer uma anotação errada de medida, né, uma indicação ali que ele obteve ali na hora que está fazendo a medição, tudo isso vai impactar no resultado de medição. Então, de forma geral, o sistema de medição, todo ele é estruturado, né, do jeito que está aí, mensurando, método, instrumento de medição, operador, ambiente, e o processo de medição em si, ele vai gerar um resultado de medição, porém, associado a várias situações que podem gerar erros de medição, imprecisão, e aí por isso que existe incerteza. Só existe incerteza no resultado de medição porque existe erro. Erro que vai estar associado ao resultado que você está medindo ali, que é o valor medido. Então, a gente vai entender o seguinte, que
a gente vai considerar que o operador é a parte inteligente do processo de medição, mas também passível de cometer desvios, né, de promover desvios, gerar erro e impactar na questão do resultado final. Treinamento é muito importante e as condições de medição, né, tranquilidade, limpeza, cuidado, paciência, senso de responsabilidade, sensibilidade, finalidade de posição medida, né, para posicionar direitinho a peça ali junto com o instrumento para medir, usar o instrumento adequado, apropriado para aquela situação, o domínio sobre o instrumento, tudo isso está diretamente relacionado ao operador. Eu estou colocando aqui como parte inteligente do processo. Mas, ao mesmo tempo, mesmo ele sendo a parte inteligente do processo, ele também, uma vez, né, sendo considerado, né, como fator humano aí, ele vai interferir no resultado final. Então, quanto maior, né, assim, quanto melhor o treinamento, por exemplo, a observância, né, das normas, por exemplo, esses fatores aí, ó, que todos eles estão relacionados às condições de medição. E tudo isso bem controlado vai gerar um resultado satisfatório lá na frente, né? Outra questão importante é com relação aos laboratórios, principalmente essas medições que são feitas internamente, aquelas que estão lá na área de serviço, no dia a dia, elas têm uma interferência até maior, porque a dificuldade que você tem de controlar o ambiente externo ali da área de serviço é bem mais difícil você fazer aquele controle ali do que fazer dentro de um laboratório. Porque lá dentro do laboratório você trabalha com as condições mais controladas. Então você tem uma temperatura, por exemplo, né, aí de 20 graus, que é a temperatura padrão, de acordo com a norma, né? Então você vai fazer uma medição aí com uma variação mais ou menos de 1 grau. Então você tem um ambiente controlado para você fazer uma medida, a temperatura não vai influenciar tanto ali na questão da peça, por exemplo, e no processo. Lá fora na área é diferente. Então você tem que considerar essa questão todinha. Grau higrométrico, questão de umidade. Umidade relativa, 55%. Imagina você trabalhando dentro de um galpão, por exemplo, não vai ter 55% o tempo todo. De repente, de manhã tem uma umidade relativa, à tarde você tem outra, segunda-feira tem um, terça-feira outro valor, o ambiente muda. Tudo isso tem que ser considerado no processo e gera variações. E, portanto, nós temos incerteza no resultado final por causa disso. Outra questão é a ausência de vibração, oscilação. Dentro dos laboratórios, você consegue controlar melhor essa questão. Tem uma mesa, tem lá um piso alinhado. Então, você tem como ajustar, né, o posicionamento, a planicidade do posicionamento da peça ali que você está medindo. Lá na área de serviço é mais difícil. Então, você tem um controle maior do processo, né, de oscilação, por exemplo, vibração. Tudo isso vai impactar no resultado de medição. Outra questão é espaço suficiente, boa iluminação e limpeza, que são itens relacionados ao layout, à parte física ali do laboratório. Então, veja bem, um laboratório de metrologia, ele é um ambiente hiper controlado em todos os aspectos. Umidade, temperatura, ausência de vibração, oscilação, iluminação. E se você tiver a oportunidade de entrar no laboratório, que seja de uma escola, que seja de um instituto, né, de medição, que seja, por exemplo, de uma universidade ou de um órgão oficial, né, que presta serviço na área de metrologia, você vai perceber como que é esse laboratório, o ambiente interno dele, super controlado, para você ter o menor grau de incerteza possível sobre o resultado da medição. Tá certo? Então, pessoal, veja bem, para a gente concluir nossa aula de hoje, né, nós estamos aí com 21 horas e 6 minutos, eu queria deixar essa consideração final aí, né, dizendo para vocês o seguinte: não existe medição 100% exata, isto é, isenta de dúvidas no seu resultado final. Na realidade, o que buscamos é conhecer a grande incerteza, identificando os erros existentes, corrigindo-os e mantendo-os dentro dos limites aceitáveis. Então, voltando naquele exemplo lá do Roberto, quando o Roberto falou lá da fabricação da peça, que tem que ter uma tolerância,
que tem que ter um limite máximo, um limite mínimo, que a gente vai trabalhar dentro de um certo limite. Então, é basicamente essa ideia que eu estou colocando para vocês. Como eu não consigo trabalhar um grau de exatidão 100%, porque não existe medição exata, porque existem N fatores aí que nós acabamos de ver, que está diretamente relacionado ao sistema de medição, que vai impactar no resultado de medição final. Por isso, devido a essas incertezas, a gente vai trabalhar dentro de uma faixa de tolerância, tá certo? E a partir da aula que vem, quando a gente for falar de erro dimensional, nós vamos falar de incerteza, nós vamos aprofundar um pouco mais nesse estudo, inclusive aprendendo a calcular, né, fazer alguns cálculos aí para a gente chegar no resultado, né, que é o resultado de medição dentro de um padrão ali estabelecido dentro dos limites de tolerância, tá certo? Então, não sei se vocês entenderam, né, o conceito de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que é processo de medição, o que é sistema de medição, quais os elementos que fazem parte do sistema de medição e saber que o resultado de medição final ele não é exato, porque nós temos uma coisa chamada incerteza. E quando a gente tem incerteza, a gente tem erro. Porém, o erro de medição é um erro admissível, que vai ser estabelecido dentro de certos limites aceitáveis. Tá bom? Então, na aula que vem, a gente vai voltar nesse contexto aí, falando um pouco mais sobre essa questão aí do processo de medição, do sistema de medição e aprofundando nessa questão do estudo da teoria do erro, para a gente entender melhor como que funciona essa questão do controle aí dimensional e a análise, né, do grau de incerteza sobre o processo. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta final? Ou nós podemos encerrar? Eu vou Edilson, disponibilizar. Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida, mas não é sobre metrologia, não. Ah, tá. Então vamos fazer o seguinte: eu vou encerrar essa aula aqui de metrologia e vou ficar online aqui para a gente conversar, porque aí a conversa nossa não entra Ah, nesse sim. vídeo, Sim, tá sim. bom? Pode Então encerrar. vamos lá. Eu vou abrir a chamada aqui. Só um minutinho. Baixei a chamada e vou tirar a gravação. Só um minuto.